às vezes eu me distraio ali um pouco com o seu atendimento. Nós obreiros, às vezes, nós distraímos, né? Pastor, você vê que de vez em quando a gente às vezes fica ali, às vezes fala uma coisa, um fala com o outro. Não pode. A gente tem que manter uma postura de obreiro, porque a gente que estamos ali, ou a gente que tem o título, nós somos para dar o exemplo àqueles que estão embaixo. Então, se eu sou obreiro, se eu sou um diácono, se eu sou um presbítero, se eu sou uma diaconisa, eu estou assistindo o culto, eu tenho que dar um exemplo de como assistir um culto, de como participar de um culto. Se eu sou o pastor, eu tenho que dar o exemplo de como liderar, de como pastorear, de como dirigir o culto, de como manter uma ordem no culto. Eu tenho que dar um exemplo de lá, né? Se eu vou, por exemplo, ler a palavra oficial, eu tenho que manter a postura, eu tenho que dar o exemplo de como ler a palavra oficial, né? Que faz parte da liturgia do culto. Então, o obreiro, como a própria palavra já instrui, ele tem que dar exemplo para que ele seja irrepreensível. Agora, como é que a igreja vai ver um obreiro, a pessoa que chega vamos supor, o pastor chega na igreja, aí todo mundo está vendo que o pastor não subiu no altar, não orou, o pastor ficou caminhando para lá e para cá, chegou antecipado, faltando 15, 20 minutos, só que ficou para lá e para cá caminhando, ficou ali na cadeira vendo um celular, ficou folheando um papel, foi beber uma água, conversou com um, conversou com outro. Aí quando deu 7h30, o pastor sobe no púlpito, já salva os irmãos com a paz do Senhor, às vezes nem salva com a paz do Senhor, já começa a cantar um hino e já entra no púlpito. Então os irmãos estão vendo, estão observando o mau exemplo que o pastor está dando. O pastor chegou, os irmãos, o pastor nem se ajoelhou para orar. Qual é o nosso costume? O nosso costume é chegar, né? Ajoelhou para orar, né? Se chegou antecipado, o pastor está ainda arrumando o som, e aguarda um pouquinho arrumar o som. Depois que arrumou o som, você começa a orar e você vai dando aquele exemplo, né? Você orou, terminou sua oração e levanta, o irmão está do lado, você não vai estar de conversa paralela para não atrapalhar o irmão do lado. Se está muito antecipado ainda do horário de começar o culto, você quiser falar alguma coisa, chama o irmão lá fora para conversar alguma coisa. Mas na hora que o culto iniciar, você tem que estar aqui dentro, dando exemplo para os demais irmãos. Senta no seu banco, cultua o Senhor, né? Ou seja, dá o exemplo de culto, né? Cultuar, prestar atenção, cantar os hinos da harpa, né? Porque tem gente que chega, pronto, fica só assim. O irmão canta, você não ajuda a cantar. O irmão lê a Bíblia, você não presta atenção no que ele diz. Começa a pregação, você não sabe nem o que foi que o pregador falou. Então você não cultua. Então, principalmente o obreiro tem que dar esse exemplo, né? É o mínimo que o obreiro tem que fazer. Dar este exemplo, né? Manter a ordem na igreja, né? Não fazer algo diferente, manter uma ordem, né? Principalmente, quando uma pessoa que não é cristã, um visitante, chega na igreja e retira uma cadeira do lugar, tira uma mesa do lugar, tira um jarro de flor do lugar, joga um copo descartável que não era para jogar num lugar, joga em outro. Você, como obreiro, tem que ir lá e ajudar aquela pessoa a se localizar. Irmão, por exemplo, se for um visitante recente, tirou a cadeira do lugar, você não vai chegar a repreender de uma certa forma áspera para que você perca aquela visita, né? Mas você vai dar o exemplo. Como é que você dá o exemplo? Chegando e sentando no seu lugar, não retirando a sua cadeira do lugar, não mexendo numa mesa, não jogando um copo no chão. Você está dando um exemplo para o visitante, né? Você está dando um exemplo para o visitante. E se for uma pessoa que você tem intimidade, se for um amigo seu, você vai falar, pastor, não gosta muito que tire a cadeira do lugar, não. Então, mas você que
Aí o visitante, se a pessoa for seu amigo, chegar seu, se não for, você dá o exemplo, o seu próprio exemplo. Mas e aí, se o visitante chega aqui, o obreiro já tirou a cadeira, botou para colar, pegou um copo, bebeu água, jogou no chão, o que é que o visitante vai ter como exemplo? Então não tem exemplo nenhum. Então o obreiro, ele foi chamado para dar exemplo, né? Nós fomos chamados para dar exemplo. Nós somos um exemplo para a igreja. Nós somos a força que vai trazer a ordem para dentro da igreja, num bom e válido sentido. De que forma? Obedecendo a palavra do Senhor, mantendo as liturgias do culto, respeitando as liturgias do culto, né? Que muitas vezes os irmãos não mantêm mais o respeito pelas liturgias do culto, né? Na hora da palavra, na hora dos hinos, ou seja, participação nos cultos, nos trabalhos e respeito pelas liturgias do culto, principalmente os obreiros, para dar o exemplo, né? O obreiro é exemplo, né? Então tem que funcionar desta forma.